Vamos então à palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Josué, no capítulo 24, um texto muito conhecido da igreja. O senhor que manda. Vamos fazer conforme o pastor da igreja vos tem ensinado. Livro de Josué, o capítulo 24. Vamos pegar aqui o texto do versículo 15. Apenas a parte B. Alguém citou este versículo aqui hoje na igreja, não? Esse versículo aí foi dito aqui hoje, sim ou não? Foi não? Foi não? Foi não. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3. Mais uma vez, irmãos. 1, 2, 3. Porém, eu e a minha casa. Deus abençoe. Pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, muito obrigado. Nós estamos diante de um grande personagem das Escrituras nas páginas do Antigo Testamento, Josué. Este varão de Deus foi agraciado pelo Senhor desde muito cedo, pois ele veio a passar boa parte da sua vida ao lado de um ícone, um personagem com certeza maior do que ele em obras. Haja visto o próprio Criador ter dito a respeito de Moisés. Eu falo com os profetas, falo com os meus servos, mas com Moisés é diferente. Eu falo face a face. Moisés é um personagem ímpar, tem um peso gigantesco na história do povo de Israel. Suas obras, seus feitos, sua vida é deslumbrante. Ele perde para Jesus, mas ele ganha de Josué, como professor e aluno. E este abnegado servo de Deus, Josué, viveu ali ao lado de Moisés durante muito tempo. Se nós levarmos em consideração, desde o nascimento de Moisés até o seu falecimento, nós temos 120 anos. E durante 120 anos a Bíblia diz que na velhice de Moisés, os seus olhos não escureceram. Ou seja, sua visão não ficou cansada. Ele não tinha problemas para enxergar. Fora isso, os salmos dizem que durante 40 anos de caminhada no deserto, não houve entre as tribos de Israel nem um só enfermo. Ninguém adoeceu. Suas sandálias não se desgastaram. Suas roupas não foram consumidas. Israel caminhou 40 anos no deserto, seguindo tudo aquilo que Deus orientava a Moisés. E durante essa peregrinação, muitos mistérios de Deus, muitas coisas maravilhosas, sobrenaturais, sinais sem precedentes aconteceram. Uma coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. Andando a coluna, andava o povo. Parava a coluna, parava o povo. Do mesmo jeito, uma coluna de nuvem durante o dia para refrescar o calor forte da peregrinação do deserto. O maná, aquele pão que todos os dias de manhã estava disposto a todos os israelenses, os que saíram do Egito durante 40 anos, até o dia que Israel chegou na terra prometida, e quando eles colocaram o pé
dentro da terra prometida, o maná cessou. As muitas maravilhas que Deus deu ao povo de conhecer, tamanha era a presença de Deus acompanhando aquela nação, que as Escrituras dizem que houve momentos em que Moisés dizia para o povo: vocês devem permanecer aqui embaixo, no pé do monte, porque o Senhor me disse que se vocês subirem, tocarem no pé do monte, vocês serão mortos. Muitas maravilhas, muitos sinais, mas também muitos juízos da parte de Deus. As serpentes que se manifestaram no deserto e iam ferindo o povo, até que Deus deu uma direção para Moisés, dizendo: levanta uma haste com uma serpente de metal, e todo mundo que for picado pelas serpentes do deserto, ao olhar para aquela serpente de metal, serão curados. Era um juízo da parte de Deus. O Senhor cobrou muito a nação de Israel. E tudo isso que eu estou dizendo aos irmãos, todas essas informações que eu estou passando para vocês, Josué estava lá, como um fiel escudeiro, como um discípulo, aprendendo, vendo, ouvindo. Ele estava presente na entrega dos 10 mandamentos, no alto da montanha. Ele estava presente na abertura do Mar Vermelho, na morte dos egípcios afogados no mar. Josué viu tudo isso e também participou de um dos momentos mais estranhos, na minha concepção, na vida de Moisés, que está registrado no livro de Deuteronômio 34 e o versículo número 5, quando o Senhor Deus fala ao patriarca, já avançado em idade, com seus 120 anos, Deus revela para Moisés que o seu fim havia chegado. Era o momento de Moisés ser recolhido pelo Senhor. E a morte deste patriarca não foi algo simples. Simples, que eu digo no sentido de nascer, crescer, envelhecer e morrer. Este processo natural. Não, mas tinha um mistério envolvido na morte de Moisés. O texto diz que assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale. O sepultamento de Moisés foi feito pelo próprio Deus. Isso não assusta os irmãos? Isso não deixa vocês com atenção? Deus resolveu levar Moisés, Deus matou Moisés, e Deus fez algo além. Vou compartilhar com vocês após a leitura aqui do versículo número 6. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, ou Peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. No versículo 7, nós temos a sentença final. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca escureceram e nem perdeu ele o seu vigor. Um homem extraordinário, e Josué estava lá. Como se não bastasse esse mistério, o penúltimo livro da Bíblia, Judas, antes do Apocalipse, lá no Novo Testamento, no versículo de número 9, nós temos uma informação preciosíssima. Olha o que diz aí. Porém, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aonde na Escritura um outro personagem bíblico teve
tamanha defesa divina. A Escritura está dizendo que o arcanjo Miguel, esse arcanjo Miguel, pelo que nós temos de informação nas Escrituras, e é muito pouco, ele aparece em alguns episódios singulares. Esse arcanjo Miguel parece ser um anjo poderoso de guerra, com espada, com pelejas. Eu tinha um professor de teologia que chegou a afirmar categoricamente que Miguel era um anjo exclusivo da nação de Israel para pelejar as suas guerras. Se isso é verdade, eu não sei, mas parece ser a espécie de um anjo responsável por aquele território, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que Moisés tem uma participação tão grande, Moisés tem uma participação tão sem precedentes no Antigo Testamento e na vida do povo de Deus, que o diabo, de alguma maneira se manifestou e pelejava pelo corpo os restos mortais de Moisés. E essa peleja foi tão grande que esse anjo, Miguel, arcanjo, pelejou, lutou para defender os restos mortais de Moisés. Então veja, a igreja, que nós não estamos falando, em hipótese nenhuma, de um personagem qualquer, mas de um ícone nas páginas da Bíblia Sagrada. E como eu já vos disse anteriormente, perde para Jesus, pois não há nem comparação. Todavia, olhando para Moisés, nós podemos encontrar atributos, manifestações, coisas extraordinárias. E a minha avó, que era uma crente temente a Deus, serva do Senhor, serviu a Deus por mais de 70 anos, já dorme nos braços eternos. A minha avó cansava de me dizer: me diga com quem tu andas, e eu vou dizer quem você é. Josué não andava com gente vazia. Josué não andava com gente sem propósito. Josué não andava com gente sem a marca de Deus. Josué sabia o que queria, ele sabia como alcançar, e ele sabia exatamente onde alcançar. O que me chama a atenção nesses 33 anos que eu sirvo a Deus, eu tive o privilégio de entregar minha vida para Jesus aos 18 anos. E logo na minha conversão, eu aceitei Jesus numa quarta-feira, numa igreja muito pequenininha, barulhenta, pentecostal, chão de barro, telhas de amianto, os bancos tudo de madeira empenada, pandeiro para tudo quanto era lado. E os crentes eram muito barulhentos naquela igreja. Eu aceitei Jesus naquela igrejinha, numa quarta-feira. Passou quinta, sexta, sábado. Eu fui batizado com o Espírito Santo naquela noite de sábado. No domingo de manhã eu fui para a escola dominical e o pastor perguntou para mim: garoto, você sabe alguma história da Bíblia? Eu disse: pastor, minha avó me contava a história de Noé, que botava os bichos na arca e tudo mais. Pois é, prepare essa mensagem que você vai pregar hoje no culto de ar livre. É agora, domingo de tarde, aqui na frente da igreja. Aí eu disse para ele: mas o que é pregar? O que é isso aí? Ele disse: pregar é simples, é ler uma história e contar para o povo. O restante Deus se encarrega de fazer. Depois eu descobri que era mais do que isso. Mas naquele momento valeu. E eu peguei o microfonezinho, aquele microfonezinho de plástico, pequenininho assim, ó, com meio metro só de fio. A caixa dava mais microfonia do que falava. E eu comecei a gritar lá para o povo na rua que Noé botou os bichos na arca, que o juízo de Deus estava chegando, e que se o povo não se arrependesse, igual aqueles moradores, que eles iam todos ser destruídos, não por água, mas por fogo. E eu falava essas coisas porque eu tinha ouvido os outros falar, nem eu sabia o que estava dizendo. Mas
eu olhava para o rosto do pastor, e o pastor estava sorridente, fazendo assim, ó. Então eu falei, ele está gostando, eu vou continuar, ué. E fui pregando, me emocionei tanto, que troquei o Noé por Moisés. Comecei a chamar o Noé de Moisés, e aí quando eu olhei para o pastor, ele já estava com a cabeça riada. Ali eu já tive a primeira aula de homilética, de hermenêutica, de bons costumes, de ética. Eu já descobri ali quando é que o pregador tem que parar de pregar. É o pastor, ele é o termômetro da pregação. Se o pastor estiver sorridente assim, a gente vai seguindo. Se fechou, a gente... Então, eu entreguei o microfone e o pastor perguntou para mim, Leandro, quem botou os bichos na arca? Eu disse, pastor, sabe que agora eu estou meio confuso? Eu não sei mais se foi Noé, se foi Moisés. Ele disse, pois é, rapaz. Exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Você confundiu os nomes. Eu disse, pastor, me perdoe. Mas também, né, o senhor pediu para mim falar, eu não sei nada. Ele disse, não, fique tranquilo, que essa é a primeira vez das milhares de vezes que você vai pregar. Sua caminhada é muito longa. Agora você precisa ler a Escritura todo dia até morrer. Você concorda? Você confirma? Falei, estou dentro. Ele disse, então leia a Escritura, vai fazer um seminário futuramente. Não é agora não. Vamos caminhar devagarinho. 5 meses depois eu batizei nas águas. 1 ano e pouco depois, eu conheci uma moça no monte, orando. O nome dela era Andréia. Está aí conosco. Ah lá. Conheci essa menina, dessa finura. Fina, 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 fina. Prova de provas de provas. Passava ela junto com a família. Mas quando eu olhei para aquela garota, eu disse, meu Deus, eu estou mais de 1 ano na igreja sem beijar ninguém. Senhor, que menina bonitinha. Aí fui para o monte, tentei esquecer isso, fomos para o monte. Naquela época o monte era a noite toda. A gente voltava de manhã cedo, que o sol estava subindo. E eu me lembro que descendo o monte, a André escorregou nas pedras. E aí um rapaz pegou ela pelo braço assim e falou, ô meu amor, cuidado. Eu falei, meu Deus, essa menina tem namorado, varão. Aí eu me distanciei do povo, deixei o povo descer, fechei meus olhos, levantei as mãos para os céus e fiz uma oração. Meu Deus, se essa menina for desse rapaz, casa eles, abençoe e prospera. Mas se ela não for dele, dá ela para mim, Jesus. Igreja, os irmãos sabem dizer se essa oração foi respondida? E nós começamos a namorar por muitas vezes. Antes de namorar, eu pisei no pé da Andréia algumas vezes. Ela sempre dizia, por que você pisa tanto no meu pé? Falei, profético. O Senhor disse que a planta dos meus pés, onde quer que pisasse, o Senhor me daria por herança. É que os jovens hoje não sabem namorar. Eles são muito cibernéticos. Nós éramos mais espirituais. E levava tudo ao pé da letra. De fato, nós namoramos, noivamos e nos casamos. Porque eu sempre soube o que eu queria. E quem sabe o que quer, não aceita qualquer coisa. Quando nós tínhamos 1 ano e pouco de noivado, a gente se separou. Noivado acabou. Por motivos não tanto significantes. E eu me lembro uma vez o meu pastor chegou perto de mim e disse assim, Leandro, a obra que Deus tem na tua vida é muito grande. Mas se você persistir nesta separação, Deus vai cancelar toda a obra que tem contigo. Falei, rapaz, mas a André é tão valiosa assim, rapaz. Aí eu fui para casa pensando nesse assunto. E aconteceu um mistério que eu não vou vos falar agora. Mas Deus falou na minha orelha, de uma forma extraordinária. E naquela época eu já conhecia a voz do Espírito. Fui atrás da Andréia,
A gente conversou. Eu disse, eu quero voltar para você, ué. A gente tem que casar, né? Nós vamos agora para valer. Ela disse, menino, se você quer realmente voltar para mim, eu lhe dou 3 meses. Se em 3 meses você não casar comigo, eu te mando embora para sempre. Eu segurei a mão dela e falei, está fechado. Em 3 meses nós estamos casados. 3 meses nós estávamos casados. Porque eu sempre soube o que eu queria. Eu sempre soube aonde eu queria. Eu sempre soube em quem eu ia achar tudo isso. Nós nos casamos. 1 ano e pouco depois, a Andréia nos deu uma bênção gigantesca, que foi a minha filha, hoje com 25 anos, biomédica, serva de Deus. Casou-se agora, no último dia, 18 de maio, ela fez 1 ano de casamento. Posso ouvir um amém, não? Amém. Porque eu nunca desisti daquilo que eu queria. Eu sei o que eu quero. Eu sei aonde eu vou achar. Um dos perigos que os crentes de hoje estão correndo é porque eles são muito duvidosos. Eles não sabem o que querem. Estamos numa reunião de família. Estamos numa conferência de famílias. E eu não vim aqui dizer aos irmãos como você tem que administrar sua família. Eu não vim aqui ditar regras para os senhores, para as senhoras. Tem pessoas aqui que têm idade para ser minha mãe, meu pai, muito mais experientes do que eu neste assunto. Mas cada um com o seu sapato, com os seus apertos, com as suas dificuldades e com as suas experiências. Mas eu vim dizer à igreja que não existirá lembrança para os indecisos. O povo está, de uma certa maneira, esquecido de todos os benefícios de Deus, e eu vou provar isso com a palavra de Deus aos ouvidos daqueles que estão prestando atenção neste sermão. Muitas pessoas que você conhece, que começaram bem no Evangelho, já não estão mais aqui conosco. Aí do seu lado sentava um crente, que você conhece, sabe quem é, mas que hoje está de volta lá no bar, no pagode, no rock, na maconha, voltou para o tráfico, abandonou a igreja, desistiu. Por que essas pessoas desistem? Por que essas pessoas recuam? Por que essas pessoas param? Diante de tantos desafios como nós estamos encontrando nos dias de hoje, onde deveríamos estar perseverando em coisas que realmente interessam e importam e que são as exatas coisas que os crentes estão desprezando. Vou citar uma delas, a oração. Outra, a leitura sistemática da Bíblia Sagrada. Outra, a prática do jejum como uma ferramenta poderosa para o fortalecimento de sua vida espiritual. Por que os crentes estão abandonando esses tripés? Oração, palavra e jejum. Por que os crentes estão trocando os domingos à noite pelos jogos de futebol? Por que os crentes estão esquecendo da fé e apostando em bet? Por que os crentes estão recorrendo aos médicos, ao invés de depositarem a sua fé em Deus, antes de passar pela mão dos médicos? Porque era assim que os antigos faziam. Quando alguém descobria uma doença, corria por círculo de oração. E era azeite na testa, na cabeça, no braço, nas pernas. E quando a coisa era mais íntima, as mulheres de Deus trabalhavam lá com as mulheres de Deus, obedecendo regras, éticas e tudo mais. Hoje os crentes com dor de cabeça tomam Doril, Dorflex, estão se entupindo de remédios. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando com mais de 40 graus de febre. Eu sofri muito com garganta inflamada. E uma vez eu passei no médico e disse, você tem que operar essa garganta aí para não virar um tumor. Porque está feia a coisa aí nas suas cordas vocais, o que não falta é calo.
Aí eu usei a fé que me ensinaram. Fui para o monte e orei a Deus. Falei, Senhor, o Senhor cura. Se não quiser me curar, os médicos vão ter que me rasgar. Mas o Senhor pode fazer, não pode? E orei aquela madrugada. De manhã cedo acordei todo ensopado de suor. A febre me deixou. Eu dei um grito na janela da minha casa porque eu tinha voz para gritar. Fiz um culto em ações de graça, até o bolo dos crentes diminuíram. Você vai em culto em ação de graças, fica encomendando bolo desse tamanho, irmão. Eu fiz um bolo daqueles grandes, gigantes. A André lembra disso aí, porque ela estava no culto. E em cima do bolo tinha uma Bíblia aberta, escrito: eu sou o Senhor que te sara. Se Deus não quiser curar, que morra. Por que vocês têm medo de morte? Vocês não são crentes não, irmãos? Então, como é que vocês ficam assustados quando fala de morte? Tem a gente mudando de cor já. Por que os crentes estão abandonando as virtudes da fé e acreditando mais no seu braço? Por que os crentes estão recorrendo aos agiotas e sufocando as suas famílias com dívidas? Para que você quer cartão de crédito se tu está desempregado, irmão? Você não está administrando o manto. Está tudo quebrado, está tudo destruído. E não tem culto de libertação que vai resolver isso, nem campanha. Porque foi você que se quebrou, você que se atrapalhou. Não tem dinheiro, não compra. Quando foi que o iPhone foi mais importante do que uma oferta missionária? Quando foi que a gente começou a pagar 10 mil reais num celular e nunca fizemos uma oferta nem de 1.000 para o campo missionário, parcelado em 10 vezes? Vocês entendem por que nós estamos nos distanciando cada vez mais e virando pessoas mecânicas? Os nossos cultos estão carregados. Os pastores têm que morrer de jejuar, consagrar, para que Deus não se afaste do templo. Quando, na verdade, num tempo não muito distante do nosso, antes de você subir essas escadas, você já vinha falando línguas estranhas nos corredores. Na sua casa, antes de você dormir, não era o celular que caía na tua testa. Você dormindo, com tela agarrada na tua face. O brilho que brilhava na tua face, na face de tua esposa e de teus filhos, era o brilho da glória de Deus. Porque você dobrava os joelhos antes de dormir. Onde está a sua família? Onde está a sua casa? Como estão seus filhos? Você se perdeu em qual lugar, em qual ponto? Moisés já passou. Josué também já foi embora. A tribo de Israel toda está lá na frente. Você está aqui atrás ainda, futucando os entulhos do Egito. E pensando que as riquezas do passado poderão promover em sua vida alguma coisa. Olha os desafios que você tem pela frente. Sua família está correndo perigo com o relativismo moral, que está sendo ensinado em todos os cantos. O que antes era claramente certo ou errado, agora é visto como uma opinião pessoal. Os valores eternos que os crentes pregaram a vida inteira, hoje são tratados como ultrapassados. E não é difícil encontrar gente dentro da igreja apoiando esse tipo de coisa. Do tipo, uma besteira sem precedente como esta. Precisamos atualizar a Bíblia. Olha os perigos da hipersexualização e das ideologias. Os nossos filhos estão indo para as escolas e eles não têm poder e nem autoridade do Espírito Santo para confrontar nada. Eles se rendem às ideologias dentro das escolas e dentro das faculdades. Pouco tempo atrás, antes da minha filha casar, ela foi fazer um tratamento naquele hospital ali na Ilha do Fundão, onde tem uma faculdade, não é isso? É o FRJ? É isso, né? Eu fui lá buscar um cirurgião dentista lá para a Camila. Rapaz, fazia tempo que eu não entrava naquele lugar. Eu fiquei horrorizado com o que eu vi ali naquela... Aquilo não é faculdade mais não, cara. Parecia que eu estava entrando na época das cavernas. Tudo queimado, tudo pichado, maconha para todo lado. Os jovens com os cabelos não tomam mais banho, fedem.
tudo pichado, tudo furado. E tem muita gente dizendo, esse é o novo tempo. Eu tenho que respirar, que eu queria dar uns gritos, não posso. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, para a igreja, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo, agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Agora segurem, não se conformem com este mundo. 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 Não se conformem com este mundo, mas antes sede transformados na vossa cabeça. Espírito de Deus nos levantou com uma mudança de mente, terra. O crente não foi feito para ser amado na sociedade. Lá na faculdade eles não vão te amar, porque eles têm as suas ideologias, os seus conceitos. Você é sal da terra e luz do mundo. Você tem que ser odiado, eles têm que passar e te criticar, te apontar, falar mal de você. Eles têm que dizer, olha lá o crente lá, olha o Bíblia aí. Mas vejo crentes que se escondem. Na primeira edição do Enem aqui no Brasil, eu fiz. E eu passei na primeira edição do Enem, ganhei uma bolsa de 100% e fui estudar fisioterapia. Não estudei uma página para poder passar. Eu fui com a fé e com a coragem. Não imitem. Mas passei naquela prova, ganhei uma bolsa de 100%, fui estudar. Primeiro dia na faculdade, depois de anos, já casado, pai de filho. Estou eu lá numa classe. Aí o professor, quero conhecer vocês. Falei, agora. Vocês levantam, digo o nome de vocês, de onde vocês moram. E o povo, me chama fulano, moro em tal lugar. Vim aqui por causa disso, disso, disso. E foi passando de banco em banco, de banco em banco, de banco em banco, de banco em banco, de banco em banco. Nenhum crente, irmão, na turma, até aquele momento. Chegou a minha vez. Como é que o senhor chama? Me chamo Leandro. Sou servo do Deus Altíssimo, escolhido dentre os milhares. Jeová grandão me escolheu, escreveu meu nome no livro da vida. E eu entrei aqui nessa sala para buscar um canudo. Todo mundo me olhando. Eu era um alienígena. Eu era um deformado. Eu era um diferente. E eu estou escutando os buchichos, os cochichos, todo mundo falando. Sim, é crente, é crente. Ainda existe isso. Os dias se passaram na faculdade. E eu fui descobrindo os traidores de Jesus que estudavam comigo. Eu orei a Deus, eu orei a Deus. Falei, Senhor, me revela. Os que estão no culto de domingo à noite cantando e louvando e aqui se escondem. Eu estava na fila da cantina, tem uma menina. Aí está a menina cantando. A quem tenho eu no céu além de ti. Baixinho ela cantava. Eu falei, tu é crente, menina? Ela, sou. Falei, mas tu estuda na mesma classe que eu, nunca soube que tu é crente. Naquele dia tu levantou por causa de quê? Pai do Senhor Jesus, varoa! Dei um grito na fila para todo mundo saber, eu a entreguei. Todos que eu descobri, eu tratava desse jeito, eu gritava nos corredores, varão! Pai do Senhor! Os covardes. Com medo. Onde foi que você parou de testemunhar? Onde foi que você parou de brilhar? Dá uma olhada no que estão fazendo com a política desse país. Eu não vou entrar nem nesses méritos não, mas eu quero falar de uma turma que está lá, chamada de bancada evangélica. Eles dizem que representam os crentes. Não cai um demônio numa sessão ordinária, não cai um espírito não manifesta, nem no Senado, nem na Câmara, e o que não falta são pastores lá. Alguma coisa errada não está certa. Porque houve um tempo na minha vida que eu orei com um homem chamado Carlos Alberto, um homem de oração, ele me ensinou a orar. Carlos Alberto orava tanto que quando a gente evangelizava do trem Belfor Roxo até a Central, Carlos Alberto dizia, antes de entrar no trem, ele dizia, entrem ligados, os demônios vão se manifestar.
Aqui em Coelho da Rocha, quando a porta abria, que a gente botava o pé no vagão, as pessoas manifestavam demônio. Hoje os crentes chamam isso de psicologia, rapaz. Leva para o psicólogo, para o psiquiatra. Isso é demônio, cara. É possessão demoníaca. Falta de tempo, prioridades invertidas no meio do povo de Deus. Crianças, adolescentes estão sendo bombardeados por conteúdos impróprios, ensinos contrários à nossa fé cristã, e os pais levando seus filhos para ver esses filmes nas telas dos cinemas, comendo pipoca e rindo. Desvalorização do compromisso conjugal. Casamento é visto como uma coisa descartável. A sociedade está sendo obrigada a engolir tudo isso. O divórcio é tratado como algo normal, sem peso espiritual. Eles não sabem mais o que é uma família. Casamento não é uma aventura, não é descer para o playground. O cara casa com a novinha, bonitinha, tudo em pé. Depois de 30 anos quer largar, porque escorregou tudo. Casou com essa, vai com essa até o final, rapaz. Segura aí, rapaz. Fica crente. Eu falei para um amigo meu que esse dia estava querendo ralar o pé fora da igreja, trair o casamento, veio me perguntar. Salafraio veio me perguntar. Pastor Leandro, o que o senhor acha? Eu falei, demônio, deixa eu falar com ele. Ele, não, pastor, eu estou demoniado não. Eu falei, continua aí, ainda está falando. Saia. E meu casamento não está muito bom. Falei, tu paga a unha para tua esposa? Cabelo? Você compra X-lixão ou tu usa McDonald's? Tu come macarrão em casa com sardinha? Ou tu leva varopa no restaurante? Eu não tenho dinheiro para isso. Tu não ouviste antes de casar, miséria? Do suor do teu rosto viverá. Tem que ter dinheiro para bancar esses trem, rapaz. Isso é uma parte. Tem que cuidar do vaso. Dar moral para o vaso. Fazer o vaso brilhar. Deixar o vaso lustrado. Paga! Deus está me usando. Paga! Eu vinha discutindo com essa santa mulher de Deus hoje. Ela me pediu um trio de shampoo, de produto que usa na cabeça. Não é tu. Um trio, ela quer um trio. R$100 no trio. Falei, mulher de Deus, R$100 é 1 quilo de carne. Isso dura 15 dias aí. Se for gastar 100 merréis cada 15 dias, onde teu marido vai parar? Mas eu preciso. Eu que me vire. Aí, faça coro, que ela gosta. O vento que sopra lá é o vento que sopra cá. O miserável está perguntando para mim, vou me separar dela. Eu falei, não vai. Te conheço desde a mocidade da igreja, estava tudo bom lá, hoje não presta por quê? Vocês pararam de orar, vocês pararam de buscar, vocês pararam de consagrar, vocês pararam de conversar, está tudo mudado, o que está acontecendo? Olha bem, igreja, como está a sua casa. O que você tem permitido seus filhos assistirem? Por onde você tem andado? Qual é o propósito original de Deus para a sua família? Deus te escolheu para ser uma imagem e uma semelhança dEle. Mas algumas casas parecem imagem e semelhança de Roma, de Babilônia, da Assíria, da Grécia. Sua casa é a imagem e semelhança de Deus. Sua casa precisa brilhar e refletir o caráter de Deus. A luz de Deus precisa estar dentro da tua casa. O Senhor disse, multipliquem sobre a face da terra,
não é apenas multiplicar filhos, outros tempos, mas multiplicar valores, porque a igreja de Cristo está sendo desafiada. Precisamos bater o pé firme e manter os nossos valores até morrer, nem que isso custe a nossa própria vida. Fé, amor, verdade, governo, responsabilidade. Homem de Deus é cabeça, é homem com H maiúsculo, tem que honrar as calças que veste. Proteger, guardar, servir a família, terra. A família é um centro de ensino, de valores e de autoridade espiritual. Quando uma família está na presença de Deus, a igreja onde essa família congrega reflete isso também, terra. Famílias cheias do Espírito Santo favorecem um culto como este, porque os irmãos já vêm queimando de dentro de casa, incendiados de dentro de casa. Atenção, os irmãos estão se preparando para casar. O tempo que você escolheu para casar é um tempo difícil, varão. É brabo. Mas se você for o suficientemente forte, como Josué foi, segura a marimba, levanta a espada, empina o escudo e vamos para frente. Dizer a todos que estão ao nosso redor, a família é uma instituição divina. Tem alguém me ouvindo aí esta noite ou não? O livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, já estou caminhando para encerrar. Em Provérbios 29 e o versículo número 18 está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa palavra profecia aí no original, ela fica bem mais entendida por visão. Então o que o autor estava de fato querendo dizer era: não havendo visão, o povo se corrompe. Quando o rei estava sentado no trono, e ele não tinha visão de Deus, a nação se corrompia. Quando um pai de família não tem mais a visão de Deus, sua casa se corrompe. Famílias sem visão espirituais são vulneráveis ao divórcio, aos conflitos, à frieza espiritual. Famílias que não têm mais um propósito diante de Deus, os filhos crescem sem identidade. Alguém aqui evangeliza boca de fumo? Não faz o sinal não, precisa, só perguntando só para saber de você aí. Alguém aqui vai nas bocas de fumo aqui de Vila dos Teles, regiões próximas, adjacentes. Se você perguntar para os meninos que estão trabalhando na boca de fumo, da onde que eles vieram, onde está a mãe dele e o pai dele, vocês vão ficar assustados, né? Porque as mães são crentes, os pais são crentes, os meninos desviaram. Lembra de 1 Samuel, no capítulo 2, quando a Bíblia fala sobre os filhos de Eli? Vocês lembram o que o Todo-Poderoso disse? Eli, você não guardou o meu estatuto, não guardou o que te orientei, você foi frouxo com teus filhos, e agora todo mundo vai morrer. Na tua casa ninguém vai viver. Ófine e Finéias. 1 Samuel 2,34. A falta de punho de um pai pode colocar toda a sua família em desgraça. Você não pode ser como Eli. Você precisa honrar a Deus dentro da sua casa. Sua esposa está te olhando, seus filhos estão te olhando. Se você não ora, seus filhos não oram. As palavras podem falar muita coisa, mas o exemplo arrasta. É o exemplo. O que você fala da igreja dentro da sua casa, para os seus filhos ouvirem? Obreiros, nossa casa não deveria ser um motivo de discutir problemas de igreja. Nossos filhos estão ouvindo isso. Deveríamos poupar as crianças de problemas eclesiásticos. Eles precisam saber sobre a palavra. Davi, Sansão, João, cruz, sacrifícios. Ensina o teu filho no caminho que deve andar e não com os maus exemplos. Uma ilustração real disso era a casa de Eli. Precisamos observar esses detalhes, porque Deus é Deus de detalhes.
O Senhor está de olho nas nossas casas. E alguém poderá estar perguntando: pastor, como eu faço então para viver este propósito de Deus? Igreja, eu vou encerrar dizendo a vocês o seguinte: todos nós aqui sabemos que Deus tem um propósito para a sua família. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, muita gente não sabe se tem um propósito para Deus. Que Deus tem um propósito para você, amém. Mas você tem um propósito para Deus? Será que essa via é uma via de mão dupla? Em Mateus 6,33 está escrito que nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, tudo em primeiro lugar. Deus precisa estar no centro de todas as coisas. A Escritura nos ensina em Efésios 5,25 a respeito do amor sacrificial. O que um pai é capaz de fazer pela sua família, para que seus filhos não se percam? Eu fui missionário no estado de Minas Gerais, fui pastorear uma igreja lá. Quantos anos minha filha tinha naquela época? 5 anos. A Camila tinha 4 para 5 anos. Quando eu cheguei em Minas Gerais para ser pastor de uma congregação, minha filha pediu para tomar banho no Lago de Boa Esperança. Mergulhei a garota naquela água, porque ela pediu, chorava, triste porque estava longe de todo mundo. Mergulhou nas águas de Boa Esperança. Menos de 24 horas minha filha adoeceu. Febre, cada bolha no corpo desse tamanho começou a estourar. Eu disse: e agora, André, o que a gente vai fazer? Estamos em Minas, viemos aqui para fazer a obra de Deus, bobear, a gente vai perder nossa filha aí, ó. Cadê o Deus que nós servimos? Fomos orar ao Criador. O Senhor respondeu a nossa oração, curou. Deus seja louvado. Minha filha chorava porque ela não entendia missões. Isso foi um conflito na cabeça dela durante muito tempo. Em todos os momentos eu dizia: filha, você precisa entender, seu pai é um pastor, eu estou aqui por um propósito. Você precisa seguir os caminhos de Deus, honrar o Senhor acima de todas as coisas. Eu fiz de tudo para que aquela menina continuasse crente a vida inteira. Quando minha filha nasceu, eu peguei aquela criança na primeira semana lá e entreguei no braço do meu pastor presidente. Falei: ei, pastor, preciso apresentar a minha filha para Deus. Ele pegou aquela criança, levantou nos céus, apresentou, a igreja bateu palma, eu recebi certificado, está tudo certo. Para apresentar minha filha para Deus, foram 10 minutos. Mas para apresentar Deus para minha filha, foram mais de 20 anos. Ela precisava ver Deus na minha vida. Ela precisava entender como é que o pai e a mãe resolviam as coisas dentro de casa, no joelho, com as portas fechadas, mesmo sem ela entender, mesmo sem ela saber. E aí você me pergunta: isso não traumatizou não, pregador? Onde o Espírito de Deus está, a liberdade e fartura de alegria. Quando eu entreguei a minha filha na mão do meu genro, no casamento, que eu beijei a minha filha e disse: eu tenho muito orgulho de você, Camila. Ela falou na minha orelha: pai, eu tenho muito orgulho do homem de Deus que você é. Pronto, a missão estava cumprida. Agora é com ela. Nós não podemos imitar Eli. Nossos filhos precisam ver a glória de Deus nas nossas vidas. Ensine seus filhos, modele eles, passe a fé para essas crianças. Vou finalizar esta mensagem orando. Josué não esperou que o povo decidisse, senhoras e senhores. Josué não esperou que o povo decidisse, foi ele que disse: eu e a minha casa decidimos, já decidimos. Eu e a minha casa já temos uma decisão. Nós tivemos um grande professor, caminhamos com ele,
A glória de Deus estava no rosto dele. Vimos os milagres, as bênçãos, os sinais, as maravilhas, as proezas. Então como eu posso me tornar indiferente a todas estas coisas? Os irmãos da Assembleia de Deus aqui neste lugar, tantos anos vocês estão aqui nesta casa. Tem crente aqui que já gerou filho, seu filho está crescendo dentro desta igreja. Olha a glória de Deus. Essas paredes deste templo são testemunha de quantas vezes o Todo-Poderoso desceu aqui neste terreno e operou maravilhas, batizando pessoas, curando os enfermos, levantando obreiros, testificando na vida dos senhores, das senhoras. E hoje nós não podemos quebrar este legado. A glória de Deus precisa continuar acesa. A glória de Deus precisa continuar viva. Josué não esperou que o povo decidisse. Ele abriu a boca e se posicionou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo.